Olá, meus amores, nós já estamos de volta falando sobre a Semana dos Povos Indígenas em Roraima. Eu sei que você ficou curioso, quer saber um pouco da programação, vir conferir. A gente vai continuar o nosso bate-papo com Jaider Isbel, um dos organizadores do evento. Jaider, conta pra gente. Hoje é a abertura, quem for conferir vai achar o quê? Hoje nós temos a abertura solene da segunda Semana dos Povos Indígenas da UFRR. Vamos estar lá com os alunos, professores, parte das comunidades, seus familiares, a nossa reitora, com certeza, seus representantes, sua equipe de gestão. E vamos ter, logo após a solenidade de abertura, após os rituais de defumação, os rituais tradicionais de abertura de solenidades indígenas, vamos ter uma palestra que trata sobre a interculturalidade, né? Então, um especialista vai nos auxiliar na compreensão desse termo, na dimensão do que representa a interculturalidade, que é um termo resumo de um pouco de tudo que a gente está falando, né? Que é essas múltiplas influências que os indígenas oferecem e ao mesmo tempo absorvem, né? Para não falar de sofrer ou influenciar, mas os contatos que são feitos dessas vivências cotidianas, né? Esse passeio entre a cidade, entre as comunidades, entre o grande mundo, entre a grande economia e a cosmovisão específica dos indígenas. Então a palestra ela traz esses detalhes, né? Com certeza trazendo pesquisas recentes, resultados de pesquisadores recentes que trazem uma visão mais ampla sobre o termo interculturalidade, né? Situando sempre o indígena dentro dessa grande diversidade. No bloco anterior, a gente falou bastante sobre educação. O nosso estado passou por uma greve de mais de 70 dias em toda a rede estadual de ensino. E teve também as escolas indígenas que paralisaram, que ficaram ali, que insistiram sobre mudanças na educação. Agora você está falando dessa semana, a gente pode estar aqui anunciando que vai ter uma semana inteira debatendo sobre isso. 3 dias aí, todo mundo em palestras, mesas redondas, cursos também. Você acha que isso já é uma resposta, já é um reconhecimento? Eu acredito que sim e espero que a população entenda isso como um palco para se discutir essas questões, né? Porque quando a gente mobiliza toda uma cadeia, todo um eixo de profissionais para estar discutindo isso, eu acredito que a população também ela deve se sensibilizar e entender isso como uma grande oportunidade de discutir, porque são fóruns onde a opinião tem validade, onde são feitos registros, onde são feitos toda uma audiência em relação em torno dos assuntos, né? Então, nós acreditamos como organizadores do evento e esperamos que a população se lembre que a greve está recente, que as demandas ainda existem, que nem tudo está resolvido e que todo momento deve ser aproveitado para discutir essas questões, que são de fundamental importância para a continuidade desse diálogo e desse respeito que tem se desenhado, sim, de uma forma positiva, mas que em determinados momentos das administrações públicas, por questões não bem explicadas, esses diálogos acabam em entraves, né? Parando, e aí precisa ser feita toda uma mobilização, relembrar documentos importantes que foram assumidos, compromissos especialmente que foram assumidos, e não dá exatamente para jogar um projeto de uma vida toda de pesquisa em detrimento a um outro projeto que não nos compreende, que não nos atende e não é exatamente o que nós precisamos, né? E é através desse debate, desse bate-papo saudável, sempre com muito respeito, que se fomenta mudanças, que se pensa no próximo. Exatamente. Nós acreditamos muito, como indígenas, que o nosso conhecimento ele pode, sim, colaborar com o grande mundo, né? Todo mundo está preocupado com a sobrevivência, com a sustentabilidade, e eu sempre digo que o indígena ele é a prova maior de que os seus ancestrais, os nossos ancestrais, conseguiram esse equilíbrio junto com a natureza, né? Respeitando a orientação dos xamãs, a espiritualidade, o tempo da coisa. Então, o que é totalmente inverso ao capitalismo e à própria educação acadêmica de pesquisar sempre procurar a todo custo uma resposta que talvez não tenha, mas tem essa necessidade de criar essa resposta. Então, o conhecimento tradicional ele vem de uma certa forma não retardar, mas colocar num outro ritmo o nível de pesquisa, de entendimento e compreensão, né? Quando o pesquisador acadêmico ele se abre a ouvir a sabedoria tradicional, o saber tradicional dos indígenas, ele com certeza ele vai abrir um campo mais amplo para a sua pesquisa e vai estar tendo também a chance de incorporar na grande ciência, né? Na grande tecnologia, esses conhecimentos tradicionais, que eu lembro também para o telespectador que o nosso conhecimento tradicional também é uma forma de tecnologia,
não é considerada tecnologia de ponta, mas é uma tecnologia ancestral e funciona, dá certo, né? Tanto é que temos exemplos, por exemplo, em crises extremas de queimadas e secas, recorre-se aos xamãs, ao xamanismo para fazer as danças das chuvas e a chuva realmente cai, né? Então isso não é uma brincadeira, isso não é lenda, né? Como se diz na Amazônia. Então são coisas reais, são conhecimentos que realmente ainda funcionam, que estão diluídos, mas eles têm todas as condições de serem reorganizados e serem colocados à disposição da humanidade, né? Eu sempre digo que nós indígenas lutamos pelo coletivo sempre, né? Nós não nos interessa viver isolado, viver uma condição de perfeição com a natureza, enquanto o restante da humanidade não tem exatamente a qualidade de vida. Então, se nós lutamos por uma educação digna, de qualidade, é por toda a humanidade que nós estamos lutando, né? Isso, claro, no sentido mais amplo, né? Eu peço que você abra a sua mente para tentar compreender a minha colocação nesse sentido, né? Se nós conseguirmos manter o equilíbrio com a natureza, preservando a natureza nas áreas indígenas preservadas, com certeza a qualidade de vida vai estar garantida por muito mais tempo para todos, e não só para o indígena, né? Não é jamais uma visão unilateral. Nós nunca lutamos por um único objetivo, é sempre o mundo como um elemento complementar em si mesmo, né? Nunca isolado. É uma via de mão dupla, né? Jaider, uma coisa que você comentou com a gente anteriormente era justamente que durante as palestras, durante a semana, vai ser debatida a questão da tecnologia. Como você mesmo falou novamente, tem toda essa questão dos conhecimentos que vocês têm e trabalham em prol de todo mundo, coisas que muito antes da medicina ou da ciência chegar e desenvolver, já sabia que no método ancestral as pessoas já sabiam, passavam de geração para geração. Como que vocês trabalham isso, de trazer esse conhecimento da aldeia, esse conhecimento ancestral para dentro desse mundo tecnológico? É uma forma da gente estar circulando nesses ambientes onde as decisões são tomadas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a ciência já se mostrou mais do que interessada no conhecimento tradicional, só que com um interesse um pouco não muito bem definido para os indígenas. A questão da participação nos direitos autorais, na manipulação desses conhecimentos e registros também, nós sabemos que a ciência tem muito interesse, já tem registrado muita coisa, mas a forma como é feita ainda não atende a essas perspectivas de como garantir o direito ao acesso e até um retorno financeiro que seja para essas populações. Por que eu digo isso também? Aí você me pergunta, por que os índios não vão viver a sua vida e se isolam? Porque dentro da Constituição brasileira, que nós não escolhemos ser brasileiro, aconteceu de sermos brasileiros, e nós temos direito, né? O direito está garantido na Constituição, então se nós temos direito, nós vamos, infelizmente, ainda ter que lutar por uma coisa que já é garantida, né? Então, não trata-se de querer ter acesso à força a uma tecnologia não indígena ou a um direito não indígena. Está escrito na Constituição, né? Então, nada mais justo de que a gente tenha acesso. E quando você vai ver, vai atrás desse direito, esse direito, embora esteja escrito, ele é negado. Então, por isso que as lutas precisam continuar, porque se é direito, nada mais justo que seja entregue devidamente. E se não há essa equação, ela não se realiza, com certeza os indígenas devem se manifestar por muito mais tempo nessas questões, né? Então, todos os ambientes, todos os palcos, todos os fóruns que são criados, eles são feitos baseados nessa trajetória, né? Nada é feito por acaso. Hoje nós estamos falando de arte, de outras coisas interessantes que os indígenas estão absorvendo, mas até essa geração da qual eu faço parte ter acesso a essas tecnologias, os nossos grandes líderes foram assassinados, muitos jovens dedicaram a sua vida toda, se abdicaram de muita coisa para poder criar hoje, no início do século XXI, esse ambiente mais propício para essas grandes discussões, embora esse ambiente propício ele contraste muito gravemente ainda com a violência generalizada, né? Saindo aqui de Roraima, a gente vê na televisão, nos Facebook, a rede social, a violência generalizada ainda contra os indígenas, né? Embora nós, Roraima, hoje podemos respirar um pouquinho depois da grande luta, ainda nossos parentes Brasil afora e América Latina afora sofrem cotidianamente uma violência que já nos remete aí à era medieval, né? É muito triste ainda ver isso. Ao mesmo tempo que se comemora, ainda se reflete com muita tristeza essas questões. E além das palestras, o que vocês vão debater lá? O que vai ter quanto a oficinas?
As oficinas, elas são voltadas para alunos que estão na graduação, alunos indígenas do Isiquirã. E, como eu falei, elas são voltadas para esse uso de tecnologias, como computadores, máquinas fotográficas, como aplicar essas ferramentas na pesquisa acadêmica, como você utilizar uma máquina para ir para a comunidade fazer um registro e esse registro ele ter uma abrangência, uma perspectiva mais acadêmica e não meramente artística ou de registro simplesmente cultural, né? Então, a gente pode contar com esses profissionais não indígenas que se habilitam a fazer essas monitorias e capacitar esses alunos para cada vez mais, porque tudo perpassa pela uma questão de autonomia, né? E quando a gente diz autonomia, volto a dizer, nós não estamos querendo nos isolar, mas nós estamos querendo ter acesso a ferramentas comuns para que nós colocamos a nossa visão diferenciada das coisas, porque só nós entendemos o mundo da forma que nós entendemos e queremos e devemos e até podemos também utilizar das ferramentas contemporâneas, modernas, das tecnologias de ponta para fazer essa visão diferenciada, mostrar as coisas de um outro ângulo ou então do mesmo ângulo sobre um outro ponto de vista. Então, todas as oficinas elas são voltadas para isso. Oficinas de produção textual também, como escrever um texto, como escrever um relatório, como documentar uma visita técnica. Então, são todos os minicursos são voltados no sentido de capacitar cada vez mais o indígena para ele conseguir a tão sonhada autonomia, né, que de uma certa forma chega a ser uma utopia, mas ela serve para o que a gente se propõe a pesquisar, essa questão da autonomia de pensamento, pelo menos, né? Então, vale a pena conferir os minicursos. Se você não conseguiu o registro, mas pode se inscrever, mas pode participar como ouvinte, visitar, ver como é que funciona essa dinâmica de interação. E, quem sabe, no próximo ano, com certeza, as oficinas serão sempre ampliadas e é uma chance da gente estar discutindo cada vez mais próximo essas questões. Jaider, e além da semana, tem também um encontro? O Encontro de Todos os Povos, que é o nosso momento de congregar a arte indígena contemporânea, que traz novamente esses elementos ancestrais, toda a nossa cosmovisão, os mitos e lendas que só existem na oralidade, né? E você imagina como é que eu vou ilustrar, como é que eu vou pintar uma história que ela nunca foi materializada, digamos assim. Ela existe, ela é contada de gerações a gerações, há muitos anos, até chegar nos dias atuais, quando os artistas têm acesso à pintura, à fotografia, a computador também, e como materializar um mito, por exemplo, como materializar uma lenda, que cor tem o canaimé, qual é o tamanho dele, que é um ser fantástico e ao mesmo tempo é um ser natural que vive no meio da gente. Então, como materializar os bichos do imaginário, as lendas dos bichos que moram dentro das águas, dentro das florestas. Então, esse é um exercício fantástico, né? Então, que não é possível ser feito se não for através do uso dessas tecnologias. Tinta, pincel e muito diálogo com os anciãos, né? Que são o nosso portal para a nossa cultura mais ancestral, digamos assim. Então, a gente dialoga muito tempo nesse sentido, com a tecnologia de ponta e com o vovô e a vovó que estão ainda guardando aí esses conhecimentos, né? Então, e a arte indígena contemporânea, ela tem colocado com muita evidência, com muito brilhantismo, essas demandas no mundo, né? Não como uma solução para todos os problemas, mas como um ponto a mais nessa grande discussão que é como nós vamos para o futuro, considerando que todo mundo vive num planeta que sofre as mesmas influências climáticas, ambientais, enfim. É uma forma sociável de estar consumindo esse conhecimento ancestral amazônico, né, que não é exclusivamente dos indígenas mais, mas todo o povo que vive na Amazônia, enfim, que vive no mundo, que quer conhecer. Eu acredito que dependendo da sua abordagem, da sua aproximação, você vai sim ter a sua grande experiência com o mundo indígena por meio dos seus artistas, por meio das obras de arte, por meio dos textos literários, das poesias, que é muita coisa que está sendo colocada no mundo por meio dos indígenas. Então a Amazônia, mais uma vez, ela está sim no olho do mundo nessa questão. Eu tenho conversado aí com essa campanha que a gente faz com a arte, com pesquisadores de vários países, jornalistas, pessoas que estão antenadas nas tendências, e eles nos garantem. A arte indígena contemporânea é sim uma grande novidade no mundo, e nós estamos nesse circuito das grandes tendências, né? E não mais como tendência, mas como uma realidade.
É muito importante, claro, para a preservação cultural e também para entender essas mudanças constantes que todos os povos têm passado. Muito obrigada pela sua participação, sucesso no evento de vocês. Nas próximas edições nós vamos estar acompanhando também. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com muito mais notícia para você.